Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. E, eu acho que é muito difícil, Marx, fazer uma análise de um fundo de investimento imobiliário, porque muitas pessoas, sabe o que eles fazem para ele analisar o fundo de investimento imobiliário? Infelizmente eu acho que sei, mas vamos lá. Ele vai lá e olha o dividendo, o último dividendo. Exato. Ele não quer saber o que tá pagando. E tem até um caso que eu acho que você vai falar depois que você vai falar disso daí. Tem um caso que tá pagando um bom dividendo, mas depois o pessoal vai se ferrar. Que é no caso do Macaé lá. Sim. Ele tá continuando pagando dividendo normal, o pessoal tá comprando, tá achando que ele é bom e tal, mas vai se ferrar. O que você falaria pra essa pessoa aí e a dica que você daria? Não, exatamente esse problema que a gente vê, né? É uma indústria ainda nascente. Para você ter uma ideia ali, há 2 anos atrás, um pouco menos do que isso, o mercado difícil tinha lá em torno de 650 mil investidores. Hoje está em 1.600.000. Né? E como todo mercado que cresce muito rápido, esse crescimento é desordenado, né? E acaba vindo assim, muito investidor que não está entendendo muito bem onde ele está alocando. Né? E aí a gente vê assim, muito dessas análises aí que você comentou. Então, eu olho o dividend yield de hoje, comparo com a renda fixa, vamos supor, e eu assumo que ele vai se perpetuar, né? Daqui para sempre. Não olho o preço. Né? E aí quando você investe e de repente ocorre um fato, né, um fato novo ali no meio do caminho, você acaba sendo surpreendido, enfim, e aí gera uma série de problemas, né? Mas eu vejo muito isso. Agora, o que a gente tem que olhar, né, num fundo imobiliário, a gente tem que entender assim, o que a gente está investindo, né? Então, tô comprando aquele feed de shopping, vamos dizer assim. Qual que é o portfólio desse fundo? Né? Quais shoppings que são? Esses shoppings estão localizados aonde? Sim. Qual que é o público, né, desse shopping? É um público A, né, que sofre menos assim com inflação, essas paradas assim, né? Problemas na economia. É um público D, né, que sofre mais. Importante entender isso, porque, né, tudo depende ali de como a gente está na economia. Então, o A, né, sofre menos, é mais resiliente, etc. Esse shopping, ele é novo ou é antigo? Vai dar muita manutenção, né? Exato. Tem que ver se a maturidade dele, né? Porque o shopping demora, assim, para maturar, né? Shopping novo, normalmente, é desafiador, até pegar aquele fluxo de pessoas que aí depois se converte em vendas e por ali vai. Então, shopping maduro é interessante, assim, você entender se é o caso ou não, né? Então tem que olhar tudo isso, tem que olhar qual que é a diversificação do portfólio, se der problema em um shopping, né? Como é que fica o fundo, né? Se o shopping representa 90% da receita do fundo, vai ser um problemão, né? Agora, se representar só 10, 5%, não vai ser tanto problema assim, né? Então é realmente assim um trabalho de detetive, né? Sim. Tentar investigar ali exatamente o que você está comprando, né? E ver se você tem conforto mesmo, né, em fazer esse investimento. Eu sempre cito assim um exemplo, né, que para mim é muito claro. Quando você, por exemplo, você vai comprar uma casa, né? Você vai visitar a casa. Sim, né? Com certeza. Você olha tudo, né? Você olha absolutamente tudo. Nossa. Localização, como que é, transporte público, Vizinhos, né? Vizinhos, exatamente. Você olha absolutamente tudo, o estado. Piso, porta, batente, Exato, tem que olhar tudo, tem que ser chato. Olha tudo, o telhado, como tá, a caixa... né? Tem que ser chato mesmo. Perfeito. E aí, investindo em fundos imobiliários, você está investindo em imóveis, né? De forma indireta. Por que você deixa de olhar, né? Entendeu? É esse o problema. Aí, a partir do momento que você deixa de olhar, de investigar, aí que você pode ser surpreendido, né? Acho que o desafio é esse. Então, tem que investigar assim, exatamente o que você está comprando, né? Acho que o caminho é esse. Perfeito. Então, galera, vocês já ficaram aí sabendo, né, como investir em fundos de investimento imobiliário. Olhem bem, olhem direitinho. E também não é só isso, né? Apesar que a pessoa tem que olhar ainda bastante ali e ela tem que aprender a diversificar dentro dos fundos de investimento imobiliário, né, Marcos? Exatamente. Conta um pouco do trabalho lá na Nord que você faz. Legal. Não, o que a gente faz é o seguinte, né? A gente tem uma carteira recomendada, uma carteira com vários ativos, vários fundos. O que a gente vê hoje é que muitos investidores acabam optando por concentrar só em um segmento, porque é um segmento que está indo bem, né, no momento, né, por ali vai. Hoje acho que o caso, por exemplo, é fundos de recebíveis imobiliários, mas o importante de entender assim é que se você investe só num segmento, você fica totalmente exposto aos riscos inerentes daquele segmento, né? E
E aí, né, talvez não seja tão legal. Quando tem uma mudança brusca aí de cenário, pode causar alguns chacoalhões aí na carteira do investidor. Então é sim interessante diversificar, né? Hoje no Nordfis lá a gente já tem uma carteira com mais ou menos 15 fundos imobiliários, né? E aí de diversos segmentos. Claro que a gente tem exposição maior em determinado segmento que a gente acha que é mais resiliente no momento, e aí quando as coisas mudam a gente readequa a carteira, né, para um outro segmento e por ali vai. Mas é importante ter essa diversificação, né? E além da carteira, a gente faz todo o acompanhamento, então não é só uma recomendação de compra e aí deixa o investidor, né, desamparado. A gente faz um acompanhamento de perto, bastante diligente, né, com relatórios semanais assim, sobre as atualizações e tal. Sim. E se os assinantes eles tiverem alguma dúvida, eles podem mandar também, vocês respondem, né? Isso daí que eu acho legal da Nord. Com certeza. O que muitas empresas não fazem, vocês dão realmente um apoio muito bom para os assinantes ali. Porque no início a pessoa, ela tem muitas dúvidas, né? Por mais assistindo tudo ali, ela ainda vai ter aquela dúvida que ela tenha, então eu acho legal isso daí. Exato. O desafio, né, da nossa indústria assim, é que a gente tenta escalar, né? Então a gente tem muitos assinantes. E aí, né, normalmente quando... enfim, outras casas, né, normalmente como são... tem bastante assinantes ali, acaba ficando desafiador acompanhar todo mundo. A gente também tem muitos assinantes, mas a gente faz questão assim, de fazer esse acompanhamento, porque a gente entende que é importante para o investidor, né? É exatamente isso que você comentou. Então, o cara chega, às vezes os primeiros passos ali e tal, a gente realmente pega na mão ali para tentar ajudar, orientar, né, como que se faz, enfim, até dúvidas iniciais, né, e até dúvidas mais sofisticadas a gente está sempre respondendo ali. A gente tem inclusive um canal de dúvidas por e-mail, tá? E também tem a monitoria semanal. O pessoal lá do Nordfis gosta bastante da monitoria semanal. Enfim, a gente bate papo lá, o pessoal manda várias dúvidas. Eu sempre extrapolo o tempo, né, de resposta para conseguir responder todo mundo. Enfim, o pessoal gosta bastante e acaba engajando, né? E muitas vezes, assim, você tem uma dúvida, mas você não comenta, ou você não sabe que você tem uma dúvida, mas quando você escuta, né, outra pessoa perguntando, você acaba se tocando, né, de que, não tinha parado para pensar nisso, e aí, qual que é a resposta? Então, o pessoal acaba aprendendo bastante mesmo com as dúvidas dos outros. Então, é bem legal nesse sentido aí. Isso que é muito bom, né? Você vai aprendendo e vai aprendendo ainda com as dúvidas dos outros. E também o legal, o Marcos, que eu gosto muito de fundo de investimento imobiliário. O que eu vejo de mais interessante é que você compra agora um fundo de investimento imobiliário, daqui a um mês você já está recebendo um dinheiro, né? Então você já começa a ver que realmente, o meu dinheiro trabalhou por mim mesmo. Exatamente, essa é a ideia, né? Assim, o fundo imobiliário ele não é obrigado a distribuir mensalmente, né? A legislação prevê que eles sejam obrigados para se enquadrar na isenção, né, de imposto de renda, que distribui ali 95% do resultado no semestre, né? Mas como existe um apelo muito grande dos investidores por recebimento de renda mensal, acabou virando uma praxe do mercado distribuir ali mensalmente mesmo, e é muito legal nesse sentido, né? Porque acaba trazendo previsibilidade para quem quer aquela renda passiva recorrente. Com certeza. Né? É aquele aluguel, né, praticamente. Então, é muito bacana por isso, né? Acho que o crescimento do mercado tem muito a ver com essa questão, né, das pessoas poderem fazer aquele complemento de renda por meio do investimento em FIIs, que é super acessível, né? Só com R$100 ali, você consegue comprar uma única cota ali no mercado e já começa a receber rendimentos, né, através desse investimento. Então, é legal. Não, eu acho que ainda vai crescer muito esse mercado. E assim, a Selic ela aumentou muito, né? Então muita gente está migrando. A gente está vendo o que a gente está vendo agora no mercado, Marcos, acontecer. O pessoal está saindo um pouco de bolsa e também muito bolsa, um pouco também de fundos de investimento imobiliário. Sim. E fazendo aquela migração para renda fixa porque aumentou muito os juros, né? E você acredita que ainda compensa investir em fundos de investimento imobiliário? Ou tem alguns setores que você fala, esse setor aqui já tá meio arriscado, eu já tô deixando fora?
Não, legal a pergunta, né? Realmente, né, a gente viu aí um movimento grande de migração de investidores, tanto para fundos imobiliários como ações e etc., por conta da queda da Selic, que chegou a 2% ao ano, né, no ano passado, mas com essas novas altas aí, a renda fixa voltou a ficar atrativa, né? Então a gente está vendo de fato aí um fluxo, né, migratório de novo para renda fixa, então bastante resgate tanto em FIIs como ações, fundos de investimento 555, né, aqueles abertos e por ali vai. Agora, eu entendo sim que vale a pena continuar investindo em fundos imobiliários, eles têm o seu valor, tá? E uma questão interessante, assim, que eu acho que vale mencionar, é que esse fluxo, né, vendedor, por conta da alta da Selic, tem distorcido bastante preços nos fundos imobiliários. Então, você vê muito fundo imobiliário negociando a preços muito abaixo do que eles de fato valem, né? É claro que eles podem desvalorizar mais, claro que pode, né? A perspectiva é que a Selic siga se elevando aí até pelo menos o começo do ano que vem, né? Muito provavelmente vai, né? Agora, o que está no preço e o que não está, né? Isso que a gente tem que olhar, né? Quando a gente avalia um fundo imobiliário, principalmente um fundo de tijolo, né, a gente olha para o juro futuro, não para a Selic, para estimar o valor o valor justo, né, que a gente chama desse fundo, né? E o juro futuro já contempla ali várias altas da Selic e tal. Então, quando a gente olha para esse juro futuro para comparar, a gente vê assim que já está precificado, né? Já está mais do que precificado. Então, diante disso, né, e se mantendo os fundamentos daquele fundo, se aquele fundo for bom, tiver ativos bons, né, bem localizados, resiliente, etc., a queda acaba sendo uma oportunidade. Agora, mais uma vez, pode oscilar mais para baixo? Pode, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas pode acontecer, né? Pode. E o investidor de FIIs, assim, ele é muito um investidor mais voltado para médio e longo prazo mesmo, né? Então, se ele tiver essa mentalidade, tiver o conforto ali, entender o que ele está investindo, tiver o conforto assim com a oscilação dos preços, né? Não se apegar muito nisso, né? Para não, né, acabar enviesando a sua tomada de decisão, acaba sendo um bom momento, assim, esse período de queda, né? Eu sempre falo para os assinantes do NordFIIs que para investir, né, é melhor investir quando o preço está baixo e os fundamentos se mantêm do que investir quando os preços só sobem, né? Quando os preços só sobem, eu sou mais conservador. Exatamente. Agora, quando cai e o fundamento se mantém, aí a gente tem que ser... oportunidade, um né? momento de oportunidade. Só que os fundamentos têm que se manter, né? Agora, se os fundamentos se deteriorarem, aí sim pode ser um problema, tá? Então, tem que olhar muito assim, caso a caso, tem muita oportunidade. Acho que vale a pena sim, principalmente porque você vai estar recebendo ali os dividendos ao longo do tempo, né? Até o mercado voltar ali a se corrigir, enfim. A Selic vai parar em algum momento, né? Em um determinado nível, e aí, dali para baixo, né? Vai cair. Aí o mercado tende a subir de novo, né? Acho que é mais ou menos assim que a gente E você vê. pode ganhar com valorização e ainda com os dividendos recorrentes, né? Exatamente. A gente tem visto aí muito fundo, por exemplo, de escritório com ativos AAA, né? Então, das melhores especificações técnicas que tem em regiões primárias aqui em São Paulo, então muito resilientes, negociando abaixo de custo de reposição. O custo de reposição é o quê? É o quanto que a gente gastaria para construir o mesmo imóvel ao lado dele. Então, assim, ele está mais barato do que se eu construísse ele. Isso não faz sentido, né? Nenhum. Então, é oportunidade. Principalmente com a alta dos materiais de construção, né? Perfeito. O custo da construção dos insumos subiram muito, né? Então, esse ativo, ele tem valor, só que ele não está precificado no mercado, né? E aí, em alguns casos, a gente vê assim que tem um upside, né? Um potencial de valorização mais adiante, assim, de 30%, né? Coisa do tipo, e o fundo pagando um yield ali em torno de 8% ao ano. Então, o pessoal que olhar só o yield, ele vai deixar, né? Vai acabar esquecendo ali o potencial de valorização do valor do ativo, né? E fora que tem um potencial muito grande, né? Quando começar a realmente recuar um pouco os juros, eu acredito que vai subir bastante aí as cotas. E eu tô aproveitando para comprar o Marx. Salve, salve família! Você quer aprender lições valiosas e fazer o melhor investimento da sua vida, mesmo com pouco dinheiro? Então veja o primeiro link da descrição. Vocês aí que assistiram, ficaram com a gente até agora, obrigado pela moral, obrigado por acompanhar. O mais importante de tudo é você se inscrever no canal e deixar o like, porque pra você saber quando vai ter o próximo, etc e tal, aquele mesmo de sempre. E é isso, rapaziada.